Sejam todos bem-vindos ao nosso oitavo webinar nesse ano. O tema dessa vez é sobre financiamento da restauração florestal na Amazônia e principalmente como o Brasil então pode liderar uma verdadeira revolução verde. Eu estou muito feliz, honrado em receber nossos três ilustres convidados. Eu gostaria de começar até justamente com uma apresentação de cada um deles. Eh, Ana Toni, se você quiser começar, como secretária nacional pela mudança do clima no Ministério do Meio Ambiente, talvez uma apresentação rápida focando um pouquinho justamente sobre o tema desse nosso webinar sobre o financiamento da restauração de ecossistemas. Bom dia, Bom Ana. dia, bom dia a todas e todos. Um prazer estar aqui com você, Gregory, mas também com o Nabil e o Carlos, com quem eu venho trabalhando de uma maneira muito próxima nesses últimos, antes também, mas principalmente agora no governo. Então, como você disse, eu estou secretária nacional de mudança do clima e nessa posição já estive no conselho do Escolhas, então é muito bom estar aqui com Escolhas. Escolhas está sempre trazendo perspectivas novas, trazendo números para a gente poder conversar sobre números, que eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Então é realmente uma honra estar aqui debatendo esse tema que é tão importante. E sobre o tema, assim, nós estamos agora desenhando o Plano Nacional de Mudança do Clima. O Brasil já tem metas bastante ambiciosas, né, em termos de descarbonização, e chegarmos aí na nossa contribuição nacionalmente determinada, nossa NDC. Então, agora estamos elaborando os planos para como é que a gente vai atingir a meta de 2030 e a de 2035, qual seria essa meta, e não importa qual das metas a gente vai vir a colocar para 2035 e como é que a gente vai chegar aí em 2030, o tema de restauração florestal é absolutamente fundamental para qualquer plano nacional de mudança do clima. Então, o plano precisa de uma restauração, não só por causa da biodiversidade, não só para evitar os eventos climáticos aí, os nossos colegas e toda a nossa solidariedade ali ao Rio Grande do Sul, mas qualquer plano de clima para o Brasil vai precisar de um número muito extenso de restauração, da perspectiva de clima. Como eu disse, assim, o tema Uhum. de restauração tem muitas outras vantagens, tem benefícios de biodiversidade, de resiliência, de diversas outras áreas. Mas para o plano clima, esse é um tema absolutamente fundamental. Então, eu estou muito animada da gente estar aqui para poder debater como é que a gente chega aí, não só ajudando o Rio Grande do Sul, os 12 milhões de hectares, o arco do reflorestamento que o BNDES vem aí trabalhando. Eu acho que tem diversos temas que se congregam para o plano clima. Então, muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, Ana. Vamos ter justamente essa hora e meia aí para poder desenvolver todos esses assuntos. Obrigado, Nabil, também por estar aqui representando o BNDES. Se você puder também se apresentar rapidamente um pouquinho nessa perspectiva, um minutinho antes da gente entrar justamente no fundo desses assuntos tão importantes. Se você puder também se... Gregory, bom dia a todas e a todos que estão nos ouvindo hoje. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com a Ana e com o Carlos. Como a Ana disse, dois parceiros de longa data, não só desses 1 ano e meio de novo ciclo que a gente está aqui implementando as políticas públicas na área de meio ambiente, mas de ciclos anteriores tivemos oportunidade de trabalhar muito juntos. Eu venho trabalhando há mais de 20 anos na agenda de desenho e implementação de políticas públicas aqui no Brasil, né, em diversos órgãos do governo estadual, governo federal. Aqui no BNDES já há 16 anos, sendo que os últimos 12 eu me dedico à agenda socioambiental do banco. Hoje eu sou superintendente de meio ambiente aqui no BNDES, uma superintendência que foi recriada no início do ano passado, com a nova gestão, presidente Mercadante, da diretora Tereza, uma superintendência que existia até 2016, foi
descontinuada e ela retoma as atividades aí até com a retomada do Fundo Amazônia, a retomada do Fundo Clima em patamares muito superiores àquilo que já tinha sido anteriormente. Então, a gente está muito feliz de poder contar com essa experiência das últimas décadas do banco na agenda socioambiental e de restauração para poder dar força a esse ciclo de expansão, como a Ana comentou, de uma agenda que é prioritária do ponto de vista climático, mas que também tem externalidades sociais e de biodiversidade extremamente positivas que fazem com que ela entre no topo da pauta de prioridades aqui de uma agenda de desenvolvimento brasileiro, que é o tema de trabalho do BNDES, né? Olhar para o desenvolvimento de médio e longo prazo do nosso país. Então, bom dia a todas e a todos. Espero que a gente tenha uma boa manhã de discussões. Perfeito, muito obrigado, Nabil. E você tem razão, um problema sistêmico demanda uma solução sistêmica e todos envolvidos aí têm um papel importante a ser desenvolvido. Mais um convidado que dispensaria, eu diria, a apresentação, mas eu vou pedir assim mesmo, professor Carlos Nobre, que possa se apresentar rapidamente. Por favor, professor, 1 ou 2 minutos aí. Não sei se eu soube que essa semana o senhor acrescentou mais uma linha aí seu extenso currículo, agora como guardião do planeta. Se puder resumir rapidamente todos um pouquinho o seu papel nesses últimos anos aí dentro da restauração de ecossistemas. É, bom dia a todos, Gregory, aos meus grandes amigos Anatônio e Nabil, com quem nós temos trabalhado já há muitos anos, exatamente para proteger toda a natureza do Brasil, a biodiversidade e combater a emergência climática. Eu sou atualmente pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e co-presidente do painel científico para a Amazônia. O painel científico, nós produzimos um policy brief que foi lançado na COP 27 no Egito, em 2022, e o nome do policy brief era exatamente Arcos da Restauração. Quão importante era salvar a Amazônia. Então, tinham 2 arcos, né? As regiões mais desmatadas da Amazônia, desde o Atlântico até a Bolívia, aqui no Brasil, também, principalmente no Brasil, e depois toda aquela parte ali entre 400 e 1.300 metros nos Andes, né, que é a Colômbia, Equador e Peru. E aquela área é a área que tem a maior biodiversidade do planeta. A Amazônia é a maior biodiversidade e dentro da Amazônia aquela área. Então lançamos e depois, com enorme orgulho e satisfação, eu sou membro do Conselho de Administração do BNDES, levei essa ideia para o Conselho de Administração e o BNDES, Nabil e vários outros gostaram da ideia e aí criamos, né, o Brasil está criando, e logicamente o Nabil vai apresentar isso bem mais, o projeto Arco da Restauração. Então, é esse um pouco um aspecto importante, e depois a gente fala um pouquinho dos benefícios desse projeto. Não, perfeito. Obrigado, Carlos. Eu vou ficar com você já para a primeira pergunta, se não se importar. Os alertas com relação à emergência climática continuam. Eu diria que a gente fala hoje, talvez até do atingimento de um ponto de não retorno com relação justamente ao bioma amazônico. Como cientista do sistema terrestre, você poderia explicar para a gente um pouquinho o que isso significa e como isso está ligado à restauração florestal? Sim, eu fui o primeiro cientista que publicou 35 anos atrás os primeiros artigos científicos, em 1990 e 91, na revista Science and Journal of Climate, que era exatamente o que aconteceria com a Amazônia se continuasse o desmatamento. Naquela época, 7% da Amazônia era desmatada. E aquele estudo mostrou, se tivesse um grande desmatamento, a floresta não voltaria no sul, todo o sul dela, desmatado, a floresta não voltaria e a estação seca passaria a ser 6 a 7 meses, e isso é o envelope climático da savana tropical, do Cerrado. Então, aquele foi o primeiro estudo, e depois eu e meus alunos fizemos inúmeros, e isso aumentou demais no mundo,
Hoje já certamente já deve ter mais de 1.000 estudos publicados nesses 35 anos. E o que nós sabemos, né? Que, infelizmente, isso não é mais uma só projeção futura. Hoje, a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno. Por que nós dizemos isso? Porque nos últimos 40 anos, toda a região sudeste e sul da Amazônia, 2,3 milhões de quilômetros quadrados, principalmente no Brasil até a Bolívia, a estação seca já está 4 a 5 semanas mais longa do que na década de 70. Era 3 a 4 semanas na região mais ao sul, hoje, desculpe, 3 a 4 meses, hoje já é 4 a 5 meses. Se atingir 6 meses, não mantém. A floresta vai se autodegradando. E, além disso, imensa mortalidade de árvores em toda essa região do sul e vai até a Guiana Francesa, mortalidade de árvores do clima úmido. As árvores que não estão morrendo na Amazônia são aquelas que existem no Cerrado também. E, por fim, um dado muito preocupante, o sul do Pará e o norte do Mato Grosso, ali a floresta já virou fonte de carbono. Na década de 90, a floresta amazônica removia, desculpe, quase 2 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano. Hoje ela remove ainda, mas essa parte já virou fonte de carbono, mostrando que está realmente muito próximo do ponto de não retorno. Então, essa a história, e aí o painel científico para a Amazônia, no relatório lançado na COP26 em 2021, ele foi muito claro, nós temos que buscar soluções baseadas na natureza, que são, primeiro, zerar o desmatamento, a degradação e o fogo. A Ana Toni certamente vai falar mais do sucesso que o Brasil está tendo em 2023 e 2024 nessa direção, e criar um gigantesco projeto de restauração florestal, nós vamos falar mais a respeito, e também criar a gente chama uma sociobioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. Isso também é algo muito importante, demonstrar a viabilidade e a potencialidade dessa nova bioeconomia. E então é um pouco isso, e lógico, a gente vai conversar um pouquinho mais depois para dizer por que grande escala de uma restauração da Amazônia é tão importante. Eu só quero finalizar com um ponto aqui, essa sua primeira pergunta. Muita gente, quando fala de restauração florestal em todo o mundo, estudos mostraram, para combater a emergência climática, a gente precisa restaurar 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados em todo o mundo. E florestas tropicais são muito importantes porque elas crescem muito rápido, removem o gás carbônico muito rapidamente. Mas aí, normalmente, se fala só combater a emergência climática, reduzir a concentração do gás carbônico, o gás que causa mais o aquecimento global. Só que a restauração na Amazônia não é só para isso. A restauração na Amazônia é para evitar o ponto de não retorno. Porque se a gente conseguir restaurar grande parte dessa área desmatada e degradada, a floresta recrescendo começa a reciclar água, a floresta mantém uma temperatura 3 graus mais fria do que a pastagem, inclusive muito e a temperatura máxima durante o dia 5 graus, e, principalmente, a floresta recicla muita água. Ela recicla mais água na estação seca do que na chuvosa, por isso é que faz a estação seca ser curta e tem chuva na estação seca. Então, restaurar a Amazônia não é só remover carbono da atmosfera. Sem dúvida, importantíssimo remover o gás carbônico da atmosfera. Mas, se não restaurarmos a Amazônia, ela vai passar do ponto de não retorno e, em 30, 50 anos, nós vamos perder 50% a 70% da Amazônia. Isso vai jogar no mínimo 250 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera e, como já foi mencionado tanto pela Ana como pelo Nabil, o maior risco da biodiversidade do mundo. Então, só quero dizer,
restaurar não é só remover carbono, não. É impedir o ponto de não retorno. Não, perfeito, Carlos, muito obrigado. Mas, infelizmente, o quadro realmente é feio. O Instituto Escolhas recentemente divulgou até uma pesquisa, enfim, falando do desafio que a gente tem pela frente em termos de restauração, ou seja, um investimento de 230 bilhões necessários na restauração para recuperar 12 milhões de hectares. Mas também apontou que isso era uma oportunidade econômica e que essa restauração poderia gerar talvez 3 vezes esse valor, ou seja, mais de 700 bilhões de reais em retorno de investimento. Ana, eu queria seu ponto de vista sobre essa pesquisa. O que você achou, o que você acha que justamente esses números representam e como a gente pode justamente agir nesse sentido? Microfone fechado. Obrigado, Gregório. Eu acho que é isso, sim. Tá me ouvindo agora? Tá, Sim, né? tá ótimo. Eu acho que assim, o Escolhas iniciou, eu lembro, se não me engano, essa pesquisa é de 2016, 2017, né? Há algum tempo atrás, não sei exatamente, eu lembro que eu estava ainda no conselho, e eu acho que trouxe assim, um número grande. Eu acho que tem muita ainda disputa, a gente tem que olhar muito para esses números, que cada um coloca um número, porque ainda eu acho que o Brasil não tem todos os números que a gente precisa para chegar neste número específico. 200, eu já vi números que são muito mais abaixo de 52 bilhões. Agora, o que eu acho que é muito importante que o Escolhas alertou são os benefícios econômicos que se traz, seja qual for este investimento, tem benefícios econômicos em termos de trabalho, em termos de proteção da biodiversidade, e eu acho que o grande desafio é, logicamente, continuar olhando para esses números, quanto custa, tenho certeza que o BNDES tem feito isso bastante, né? Porque tem ali uma meta ousada para se restaurar, mas da onde vai vir esse recurso? Acho que isso a gente vai ter que começar a olhar e qual é, assim, temos que esperar que restauração florestal tenha o mesmo retorno do que uma floresta produtiva, uma piscicultura, sim ou não? Aqui no Ministério do Meio Ambiente, quem lidera esse debate é na Secretaria de Biodiversidade, a Rita Mesquita e especificamente a Fabiola Zerbini, que vem coordenando o Plano AVEG, que é esse grande plano do governo federal, que tem essa meta de 12 milhões, e eles já estão ali, através do Conaveg, a Fabíola já tem liderado aí um processo, olhando de onde pode vir esses recursos, desde recursos não reembolsáveis, como Fundo Amazônia, o Fundo Floresta Viva, logicamente cooperação internacional, esse novo instrumento que agora está sendo desenhado, o Forest Forever, né? TFF, que vem sendo elaborado aqui também de alguns dos parceiros, tem obrigações legais que a gente tem que considerar, obrigações legais e administrativas, né? Convenção de multas, compensação e reparação de danos, que tem que acontecer também, o recurso vai ter que vir para isso. Tem o reembolsável do setor privado, né? Então, o próprio Fundo Clima, que o BNDES já agora tem uma linha de investimento com juros baixíssimos para o próprio setor privado, e algumas empresas já têm acessado o próprio crédito rural, os investimentos privados que a gente vai ver. E, obviamente, tem muita expectativa sobre o mercado de carbono. Então, acho que agora o exercício que nós todos temos, a partir desses números mais concretos, fazer essa conta, como no Instituto Escolhas e outros vêm fazendo, e a gente olhar assim, para assim, 1 milhão de hectares aqui para restaurar, quanto custa, da onde vai vir o recurso, qual é o mix de recursos que precisamos, e ter assim, a capacidade da gente chegar no chão, né? Eu acho que agora é o momento de pensar em quais são exatamente, sejam os negócios, sejam essa cadeia da restauração de florestas nativas,
porque a meta é grande, 12 milhões de hectares é bastante grande, e não é qualquer meta, é uma restauração que tem que ter essa integridade. Então, a gente agora tem que trazer esses números do quanto custa, quais são os benefícios, mas, em particular, da onde vai vir o recurso, quais são os arranjos econômicos para isso e como é que a gente vai andar. Então, eu acho que estamos nesse nível e eu acho que o Conaveg, o Planaveg, está chegando exatamente nesse detalhe e, por isso, eu acho que a gente tem a oportunidade agora de ter um plano muito mais detalhado e liderado pelo trabalho incrível que Fabiola e Rita e toda a equipe ali do Conaveg tem feito. Perfeito, Ana. Muito obrigado. E realmente, enfim, financiamento indispensável para a gente atingir essas metas. Nabil, justamente, o Brasil e o BNDES, eu acho que anunciaram uma das decisões mais importantes da COP 28 sobre fundos de conservação e de restauração. E eu queria saber se você já tem justamente um retorno de como esses anúncios foram recebidos, em que pé estamos hoje justamente quanto ao financiamento de esforços de restauração. Sabe, Gregory, é até excelente falar logo depois da fala do Carlos e da Ana, porque eles contaram um pouco desse histórico, de como a gente mergulhou de forma muito profunda na agenda da restauração, que é uma agenda que a gente já tinha uma certa experiência há alguns anos, limitado, bem verdade, às questões relacionadas à Mata Atlântica, porque foram os primeiros editais que foram feitos aqui pelas equipes, estavam mais restritos à restauração da Mata Atlântica, que dos biomas brasileiros que mais perdeu cobertura vegetal desde a sua origem, né, está ali com um remanescente de 10%, e que experimentou um crescimento da sua cobertura vegetal nas últimas décadas, aí também muito estimulado pela lei da Mata Atlântica, por todas as políticas de estímulo e incentivo para a restauração florestal nesse bioma, mas a gente tinha ali uma limitação de avançar para outros biomas e avançar em escala. Você sabe que o que mais nos deixa orgulhosos nesse trabalho é que, ao longo desse período, a gente começou a testar modelos de instrumentos, como a própria Ana comentou aqui, do Floresta Viva, é um exemplo claro e típico do que a gente fez de inovação nesses últimos anos, e que, semana passada, foi agraciado com um prêmio internacional pela Associação Latino-Americana de Desenvolvimento como a iniciativa verde de instituições financeiras para o ano de 2023. Ou seja, uma experiência brasileira que liga política pública de restauração florestal, mobilização de recursos públicos com recursos privados, porque esse é o grande debate internacional, como que a gente mobiliza recursos públicos e privados juntos de forma coordenada para conseguir avançar na agenda. Então, a gente colocou de pé um instrumento que coordena esses recursos financeiros com a finalidade de fazer a restauração em todos os biomas nacionais. E olha que interessante, com esse modelo, a gente conseguiu já colocar de pé o maior edital de restauração de manguezais que o Brasil já teve, um edital de quase 50 milhões de reais, um dos biomas, não chega a ser um bioma específico, mas é parte dos nossos biomas, né? Mas tem toda uma característica vinculada à transição da parte costeira para a parte terrestre, ao mesmo tempo que a gente tem ali absorção de carbono sem precedentes, um manancial de biodiversidade imenso e que a gente conseguiu colocar de pé em toda a costa brasileira. Coisa que antes a gente não conseguia identificar como fazer isso. E aí qual é o grande segredo, né? Por um lado, a gente conseguiu encontrar uma forma de atrair parceiros públicos e privados para casar os recursos, então fazendo uma estrutura de match, 1 para 1, então R$1 do BNDES para R$1 dos parceiros, ao mesmo tempo que a gente consegue garantir que a gente tem a territorialização, com a prioridade dos locais de restauro. Como a Ana disse, uma parceria estreita com a Secretaria de Biodiversidade, conduzida pela Rita, identificando quais são essas áreas prioritárias, identificando quais são os territórios que precisam dessa intervenção. Agora, olhando para esse exemplo, como o Carlos
comentou, a gente assumiu um desafio que não é trivial, junto com o Ministério do Meio Ambiente, porque a gente precisa deixar isso muito claro, uma ação totalmente coordenada e conjunta com a equipe do Ministério do Meio Ambiente e do Serviço Florestal Brasileiro, de transformar o arco do desmatamento no arco da restauração florestal na Amazônia. E os desafios são muito grandes, porque não é só uma questão da escala e do território, é uma questão relacionada a quais são os investimentos necessários para a gente criar um ambiente de negócio para a restauração, porque a gente precisa ter rede de sementes, sementes com qualidade, a gente precisa ter viveiros funcionando, a gente precisa ter mão de obra capacitada para conseguir trabalhar com essas atividades. Então, ele não é só um desafio ambiental, ele é um desafio econômico, é um desafio de cadeia produtiva, é um desafio da gente ter os instrumentos, ter os equipamentos. O Brasil nunca conseguiu se preparar de maneira adequada para um desafio em escala da restauração. Então, quais são os maquinários necessários? Quais são os equipamentos? Quais são as indústrias que precisam estar preparadas para conseguir dar suporte e insumos para que isso seja viável e possível? Então, quando o BNDES entra na agenda, e essa é que é a grande beleza dessa articulação do banco com o Ministério, é que o Ministério traz a priorização das políticas públicas, a ciência, como o Carlos Nobre comentou, traz a emergência e a prioridade da agenda, e nós temos esse olhar, o olhar da cadeia produtiva, o olhar do economics da situação, não só de ter os projetos financiáveis e financiados, mas também a gente olhar quais são as outras indústrias correlatas que precisam estar interligadas. Então, quais são as indústrias de equipamentos? A gente tem uma necessidade, é bom a gente lembrar disso também, o Brasil é pioneiro e grande produtor de florestas plantadas, que geralmente a gente chama florestas plantadas aquelas florestas para uso econômico, de uso único, então, para fazer móveis, para fazer palito de dente, garfos e coisas do gênero, assim, utilidades, né? Mas a gente desenvolveu um parque industrial grande para isso, com tecnologia, muita ciência e inovação. E a gente percebe que existe uma lacuna de ciência para as cadeias produtivas das florestas nativas, da sociobiodiversidade, das cadeias produtivas da bioeconomia florestal, que eu falo sempre bioeconomia florestal ou bioeconomia da sociobioeconomia, para dizer que a floresta em pé e a restauração, ela não é só a floresta gerando serviços ambientais ecossistêmicos, mas ela pode gerar renda, ela pode gerar adensamento produtivo, e ela pode desencadear outras economias que só começam com o restauro. Então, a restauração é o início de um processo que pode desencadear diversos outros ciclos positivos de geração de renda, de transformação do território, e a mudança que a gente espera, sabe, Gregory, estrutural, que é como o Carlos falou, para sair da dinâmica do desmatamento, a gente precisa criar a dinâmica econômica da floresta. E a restauração é só o primeiro passo. Depois a gente tem que dar os outros passos, de adensar as cadeias produtivas, de embarcar tecnologia, de embarcar qualidade de marketing, assim por diante. Então, o banco está muito empenhado, nossa equipe está aqui totalmente dedicada, nossa diretora Tereza Campelo, o próprio presidente Mercadante deixa isso sempre explícito em suas falas públicas, do quanto que essa agenda está no topo de todas as nossas prioridades internas e externas. Não, perfeito. Financiamento, política e técnica estão intimamente ligados aí nesse esforço. E realmente eu vou pegar o gancho justamente sobre essa parte técnica. Talvez eu gostaria que o Carlos pudesse aprofundar um pouquinho. A gente teve nessa segunda-feira em Paris, nossa equipe teve na Cúpula do Clima, organizado pelo Brasil em Paris, e realmente o tema central era escala. E a pergunta bem simples é o que a gente precisa justamente para poder aumentar a escala da restauração. Então, tecnicamente, quais são as soluções operacionais, Carlos, que você vê que são necessárias de ser implementadas para a gente realmente atingir essa meta tão ambiciosa, mas também tão necessária de restauração? Ou seja, mudar um pouquinho talvez de paradigma, de uma certa maneira. Acho que você está no mudo, Carlos. Assim, o Gregory, de certo modo, o Nabil já respondeu uma boa parte da sua pergunta, mas eu vou complementar, né? Eu já tinha falado na introdução a necessidade
o painel intergovernamental de mudança climática já vem em alguns relatórios já falando, nós precisamos restaurar 6, 7 milhões de quilômetros quadrados em todo o planeta para combater a emergência climática e para a gente não deixar a temperatura passar de 1,5 grau e não explodir o planeta no final do século, realmente a gente precisa remover muito gás carbônico da atmosfera para sempre. E restauração natural de todos os biomas é muito importante. Rapidamente as florestas tropicais e depois as florestas de latitudes médias e altas latitudes, porque elas crescem muito devagar, mas não faz mal, elas vão continuar removendo carbono por mais de 100 anos. Então, isso tem que ser global. E, de novo, o Brasil tem toda a condição de ser o país com o maior projeto de restauração florestal de floresta tropical. Isso porque nós temos a maior floresta tropical do planeta. As maiores florestas tropicais, além, obviamente, da floresta amazônica, Mata Atlântica. Então, eu queria só mencionar um pouco essa questão da escala, né? Então, o mínimo é muito bom que o BNDES lançou esse projeto, 24 milhões de hectares na Amazônia brasileira. Nós, do painel científico para a Amazônia, lançamos e dissemos a restauração em toda a Amazônia não deve ser menos de 500 mil quilômetros quadrados, 50 milhões de hectares. Toda a Amazônia, toda a Amazônia. Principalmente nisso que eu chamei os 2 arcos de restauração. Então, nós vamos dar uma grande escala, tenho certeza que vencendo esse desafio do projeto Arco da Restauração do BNDES, a gente vai mostrar o potencial. Não sou especialista em mercado de carbono, mas, como vocês já falaram, tem um potencial grande no mercado de carbono. Estamos todos torcendo muito para a COP16 em Cali, na Colômbia, em outubro, ela, de fato, começar a mostrar o potencial do Fundo da Biodiversidade. O Brasil, a Amazônia, né, tem o maior potencial, nem preciso dizer, Mata Atlântica, né? Eu acho que uma coisa que pouca gente sabe da ciência é que o local com a maior biodiversidade de árvores do mundo é o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Ali chega a ter 450 diferentes espécies de árvores por hectare. A Amazônia tem 300, 350, só para dizer o potencial, a importância de restaurar também todos os biomas, como a Ana e o Nabil falaram, os vários projetos que o Brasil tem, mas mais especificamente da Amazônia, o Nabil também já falou esse desafio de você ter que restaurar ali com bilhões e bilhões e bilhões de árvores. Esse é um enorme desafio e o Nabil já tratou bem dos desafios tecnológicos ali. Eu sou um pouco otimista no seguinte sentido, eu acho que quando esse projeto, o Arco da Restauração, começar a expandir, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer acelerar muito o que nós chamamos regeneração natural. Regeneração natural, o custo é muito pequeno, tipo R$ 500 por hectare. Reflorestamento é 15 a 25 mil. Sistemas agroflorestais avançados, até 25 mil reais por hectare. E, lógico, como o Nabil falou, tem um gigantesco potencial econômico. Mas, então, eu, pessoalmente, acho que a regeneração natural, quando esse projeto for lançado, agora, principalmente nesse período, 6 milhões de hectares até 2030, ele vai demonstrar que a regeneração natural vai crescer exponencialmente. Por quê? Porque a regeneração natural, ela é a que traz o maior número de espécies. Felizmente, o projeto do Arco da Restauração do BNDES como a Anatole falou, e de outros projetos do Ministério do Meio Ambiente, espécies nativas, restaurar a biodiversidade também. Então, esse é um assunto que eu tenho discutido muito com o mercado de restauração, inclusive com a empresa de vocês e outras, precisa tomar um certo cuidado. Eu estou vendo um monte de projeto aqui no Brasil para restaurar com espécies exóticas, eucalipto, pinos. Eu, pessoalmente, não sou a favor. Não sou a favor,
porque isso não mantém a biodiversidade. Nós precisamos restaurar com espécies nativas para, além de, logicamente, remover o carbono, o eucalipto cresce mais rápido, remove mais rápido, não importa, ele não permite a manutenção, a proteção da biodiversidade. Então, esses são, eu diria aí, as escalas e, como o Nabil falou, enorme desafio. Bilhões de árvores, lógico, tem grandes áreas super desmatadas. Por exemplo, quando a gente olha áreas abandonadas da pecuária baixissimamente produtiva, né? A pecuária da Amazônia é ridiculamente produtiva, não chega nem uma cabeça de gado por hectare. Aí o pecuarista abandona. Quando a regeneração natural é de uma área que está a 30 quilômetros da floresta, ela é muito lenta e ela tem uma quantidade muito pequena de espécies. Então, como o Nabil falou, aí nós precisamos reflorestar. E reflorestar com muitas e muitas e muitas dezenas, e aí a gente espera que essas áreas vão se conectar também com a floresta, e aí também a regeneração natural vai acelerar. Então, esses são os meus pontos. O Nabil já tocou muito no desafio, que é a escala, bilhões e bilhões e bilhões de árvores têm que ser plantadas entre agora e 2050, e é esse, eu diria, mas eu estou bastante otimista, e como eu falei, é total. E só para finalizar aqui, eu só quero fazer um comentário a mais, não da Amazônia, de todos os biomas. Por quê? E também, e o MMA está envolvido nisso, nós temos que acelerar muito a restauração florestal urbana. Por quê? Porque quando você restaura a floresta urbana, você tem tantos benefícios, inclusive para nós humanos. Começando, você diminui muito a temperatura. São Paulo tem ilha urbana de calor, é 3,5 graus mais quente do que as mesmas latitudes e altitudes ali da Mata Atlântica do lado de São Paulo. Onda de calor é o que mais leva à morte de humanos no mundo. Então, esse é um aspecto. Restauração, lógico, restauração também remove carbono, ótimo, mas restauração da floresta urbana, ela tem esse benefício, melhora muito o clima para a saúde, e floresta urbana remove 20 a 30% dos poluentes. Esse é um outro aspecto que não se fala muito. Na mudança climática, o que mais mata não é a mudança climática, por mais que as ondas de calor estão matando centenas de milhares de pessoas por ano no mundo. Mas o que mais mata é o combustível fóssil, é a poluição do combustível fóssil. Sabe quantas pessoas morrem no mundo pelos combustíveis fósseis? 6 a 7 milhões de pessoas por ano. 6 a 7 milhões de pessoas por ano. O professor Paulo Saldiva, da Universidade da USP, Faculdade de Medicina, calcula dezenas de milhares de pessoas morrem por ano pela poluição de São Paulo. Então, também a restauração, lógico, a eletrificação, o Nabil pode... Nós estamos falando de floresta, mas o BNDES já está financiando, se não me engano, quase 3 mil ônibus elétricos, né, Nabil, para a cidade de São Paulo, e temos que eletrificar toda a frota para diminuir as emissões, mas principalmente proteger a saúde, mas as florestas também. Então, nós temos que fazer restauração e também, como nós vimos no desastre do Rio Grande do Sul, florestas, elas absorvem muita água, elas reduzem muito as enchentes, elas protegem muito desses desastres naturais. Então, além de carbono, biodiversidade, nós temos que fazer o que se chama esponjas urbanas, restaurar totalmente, restaurar as matas ciliares, restaurar as áreas de encostas e topo de morro desmatado. Aquele terrível desastre de 11 de janeiro de 2011 matou 918 pessoas na região serrana do Rio. 85% dos deslizamentos se originaram em topo de morro desmatado. Então, mais os enormes benefícios que a restauração florestal vai trazer para o Brasil. Combate a emergência climática, protege a biodiversidade e diminui muito os eventos extremos
como esses, diminui também as ondas de calor, mas principalmente reduz muito as enchentes, os deslizamentos. A gente viu lá no Rio Grande do Sul a quantidade de erosão, todos os rios carregando uma quantidade gigantesca de lama, aí aumenta muito o nível, o rio perde a profundidade. Então, tudo isso, restauração florestal, globalmente em todos os biomas brasileiros. No Cerrado também, 51% do Cerrado já foi desmatado. A professora Mercedes Bustamante fez vários estudos mostrando que o clima do Cerrado está mudando, aumenta a seca, aumenta a temperatura. Então, tudo isso são riscos muito grandes. Então, restauração florestal, todos os biomas brasileiros em grande escala. Não, perfeito, Carlos. Obrigado por esse panorama aí, não só dos desafios, mas também das oportunidades, ou seja, onde agir. Ana, não sei se você quer complementar sobre as iniciativas hoje. Mais uma vez, essa integração, ela é fundamental de todos na sociedade, que seja na política, o financiamento, a parte técnica de restauração, os atores privados também, e num contexto em que há flutuações econômicas, enfim, um contexto difícil em vários outros aspectos. Como você vê justamente esse lado das iniciativas nas quais estamos focando hoje justamente para um maior impacto? Não, quero complementar, assim, foi ótimo também que o Carlos trouxe essa iniciativa de florestas, cidades verdes, né? Das cidades verdes, essa restauração também dentro da cidade, parece que não tem relação uma coisa com outra, mas tem, mas tem. E eu acho que o que o Nabil colocou, ele não foi em cima de que é essa nova economics, né, de restauração florestal. O problema é que assim, não vem pronto, né, Nabil? Não é que a gente olhe para fora do Brasil e fale quais são os grandes modelos econômicos para restaurar 12 milhões, 13 milhões de hectares de floresta nativas. Vamos aprender com lá ou ali e trazer para cá. Ao contrário, assim, eu acho que o que é muito novidoso é essa inovação de que o Brasil decidiu trabalhar com a restauração de florestas nativas em escala, porque tem que ser em escala, e, ao mesmo tempo, trazer novos instrumentos econômicos. E não é fácil, e o BNDES está aí liderando esse processo de pensar nesses novos instrumentos econômicos e pensar também na cadeia de negócios, como ele mesmo colocou, o trator, o banco de sementes. Então, é um novo setor econômico. E é um novo setor econômico que o setor econômico não tinha se atentado até recentemente. Então, quem falava muito de restauração são os ambientalistas. E não, os ambientalistas se dedicando ao tema, né, professor Carlos Nobre, assim, liderando essa luta pela restauração e muitos outros, mas o setor econômico estava meio assim, não dá dinheiro, não dá dinheiro. E agora a gente percebe que assim, precisa também dar dinheiro, precisa também dar dinheiro, mas está dando muitos outros benefícios. E o problema não é a restauração não dar dinheiro, o problema é a área econômica não valorizar os serviços ecossistêmicos que a restauração de floresta nativa nos dá. Então, acho que mudou um pouco essa chave agora. Então, agora, a floresta nativa está nos dando diversos serviços ecossistêmicos, já foi mencionado. Está ajudando na resiliência de inundações, biodiversidade, diversos serviços ecossistêmicos, na água, só que a gente não valoriza esses serviços ecossistêmicos. E eu acho que a entrada do caso do BNDES e de outros, a gente está agora olhando para isso, qual é o economics, então a gente está mudando a chave, em vez de tentar resolver um problema econômico, a gente está tentando resolver o problema da restauração nativa e como é que a economia pode ajudar em resolver este problema e não tentar fazer, né, o oposto. Pagamento de serviço ambiental, que a gente já tem uma legislação, que aqui também a secretária Karina Pimenta está liderando esse debate no Brasil, a gente tem que agora regulamentar. A gente já tem algum pagamento de serviço ambiental para a água, mas tem muitos outros pagamentos de serviço ambiental ecossistêmicos que a gente tem que ampliar. Então, eu acho que a gente está nesse momento, e o Brasil liderando esse debate,
de pensar novos instrumentos econômicos que possam ajudar nessa tarefa que não deveria ser uma tarefa só do Brasil, essa restauração de floresta nativa é uma tarefa global, porque é de interesse global, mas a gente sabe que é a maneira mais barata também para sumidor de carbono. Então, e é de longo prazo, né? Então, a gente precisa descobrir quais serão esses instrumentos econômicos. Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente, junto, logicamente, com o BNDES, e tem trabalhado muito próximo, também estamos trabalhando muito próximo com o Ministério da Fazenda, que tem trabalhado com novos instrumentos econômicos, também inovando, né? O EcoInvest, que é um hedge fund para cambial, para que quem esteja interessado de investir na área de clima também possa, para a gente diminuir o custo do investimento do Brasil, porque esse é um dos problemas. O custo do investimento, a gente já está trabalhando, né, Nabil, pensando em garantias para quem quer investir aí em restauração de floresta nativa. A garantia é um grande problema, mas o que eu fico muito contente é que a gente agora está olhando para esses específicos, tá? Quais serão os tipos de garantias que a gente possa dar? Qual é esta cadeia que a gente... Então, a gente não está mais só querendo, assim, na demanda e imaginando que vai vir com recursos públicos. Recurso público é fundamental, mas ele não vai dar conta. Então, a gente vai ter que pensar em blended, de diversas maneiras, não só blended em termos de financiamento, recursos público-privado, mas também blended talvez em termos de reflorestamento, né? Florestas nativas com florestas produtivas, né? Como é que um mesmo financiador financia ambas, ou mesmo o cara que está lá financiando o ônibus elétrico e queira fazer restauração blended em termos de negócio, como é que a gente vai fazer? Agora, eu queria só mencionar uma das coisas que, assim, 100% louvável, acho que, como eu falei, o BNDES está liderando esse processo, mas para pensar em escala, a gente vai ter que criar o tal do Country Platforms, né? Uma mesa de negócios, aonde a gente traga para essa mesa de negócios, não só o governo federal, os bancos nacionais de desenvolvimento, liderado ali pelo BNDES, mas também os investidores internacionais, também o setor privado. Isso, hoje em dia, para a gente ter escala, a gente vai ter que trazer muitos players, alguns deles até que se competem na vida real, mas para tentar resolver este problema. Porque tratar desse problema que é tão grande, esse wicked problem, né, que é pensar no investimento para florestas nativas, 12 milhões ou até mais, porque a gente quer mais do que 12 milhões, né? Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que ter novas formas de governança, em trazendo players para uma mesa para tentar resolver, tendo esta missão, aonde a gente tente aí superar e trazer inovação através também de governança multi-stakeholder para dentro dessa mesa. Acho que isso a gente ainda não está fazendo e provavelmente vai ter que fazer em muito breve. Não, perfeito. E eu acho que, Nabil, você poderia até complementar justamente sobre essas parcerias internacionais que tem que acontecer e o papel de destaque que o Brasil tem nessas iniciativas. Quais são essas ligações justamente entre os financiamentos externos, as parcerias que o Brasil implementa justamente envolvendo atores externos e esse papel central que o Brasil está tendo justamente nessa resolução de um problema global, como você vê as coisas se movimentando e justamente a oportunidade do Brasil ter esse papel de destaque central nessa resolução? Você sabe que a Ana trouxe muitos elementos que a gente tem se dedicado em conjunto a buscar soluções, né? A gente tem uma situação que ela é bastante paradoxal,
que é a seguinte: todo mundo, quando pensa em banco ou pensa em financiamento para alguma atividade produtiva ou algum segmento de negócio, sempre pensa no custo do dinheiro. Sempre vai lá e fala assim, não, vou ver a taxa de juros. E hoje a situação que a gente encontra é que a gente tem um instrumento que o Brasil criou, que é o Fundo Nacional de Mudança do Clima, um instrumento financeiro da Política Nacional de Mudança do Clima, e que, num movimento bastante inovador do Ministério da Fazenda com o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES, internalizou as captações do primeiro título sustentável que o Brasil emitiu em dezembro no mercado internacional. Teve uma demanda altíssima, inclusive, dos investidores em comprar esse título, e esse recurso foi internalizado ali no Fundo Nacional de Mudança do Clima. E a taxa de juros para os projetos vinculados a florestas nativas, então bioeconomia florestal, restauração florestal, tem o patamar mais baixo de juros que a gente opera, é 1% ao ano, em reais, não é nem em moeda estrangeira. Mas mesmo assim a gente percebe que existe um desafio de modelo de negócio, seja setorial, seja de cada empresa. Para quê? Para que seja viável, porque a gente está falando de um investimento que ele é de longo prazo, que existem camadas de investimento necessárias. Você tem ali um investimento inicial elevado para conseguir executar os procedimentos, né, de restauração com a biodiversidade necessária, como o Carlos Nobre comentou, a gente tem essa preocupação muito presente de que os processos sejam feitos de uma maneira biodiversa, incluindo as populações locais, gerando trabalho, gerando renda, e isso faz com que, na prática, a gente tenha que fazer um investimento grande no início, com um longo período de acompanhamento, porque essa floresta ela precisa crescer, ela precisa gerar tanto a captura de carbono que a gente tanto espera, mas ao mesmo tempo também gerar os produtos da sua biodiversidade para gerar receitas adicionais. E quando a gente vai ver, a gente está falando de financiamentos de 20, 30, 35 anos. Não é um investimento de 5 anos e acabou. Então, um modelo de negócio vinculado a uma agenda que, apesar de ser extremamente positiva do ponto de vista ambiental, ela tem muitos riscos socioambientais envolvidos, porque, olha a situação, o ativo todo é a floresta. Se você tem uma mudança climática muito extrema, que é essa floresta nova, ou as mudas não pegam da forma como deveria, ou você tem um incêndio natural, às vezes, não é nem criminoso, às vezes acontece de ter um incêndio. Aquele é o ativo. Aquilo ali que é o que está sendo... Então, precisa ter todas as salvaguardas, precisa ter o resguardo para que aquele investimento, no longo prazo, ele consiga gerar os benefícios econômicos. E isso não é trivial. Por quê? Quando a gente vai falar da parte econômica e do financiamento, a gente precisa ter uma empresa, por exemplo, que consiga suportar no seu balanço uma dívida por esse período. Ou tem alguém, ou um contragarantidor, ou um parceiro, ou um fundo, ou um acionista. Existem várias estruturas e várias maneiras de conseguir fazer isso, mas alguém precisa incorporar no balanço essa dívida ou esse financiamento por esse período dos 30, 35 anos. E isso parece uma coisa simples, mas isso não é do ponto de vista da financiabilidade. Então, por isso que eu tenho falado muito, assim, de forma muito explícita, que a gente tem um modelo de negócio a ser trabalhado de forma mais robusta. E isso envolve questões institucionais, seja de mudanças vinculadas a regras contábeis. Como que você incorpora um ativo ambiental no balanço da empresa? Uhum. A gente, é isso, existem maneiras de fazer isso, mas será que é a mais adequada? Então, existem questões que são tanto no nível macro, que vão desde adequações legais, adequações de instrumentos econômicos regulados pela Fazenda, regulados pelo Banco Central, até questões micro, vinculadas a esse tema que eu acabei de comentar, uma questão contábil. Como que
as regras da contabilidade incorporam esse aspecto para que depois isso possa ser utilizado no cálculo de margem para operar de crédito financeiro. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, o que a gente está trabalhando? Nesses diferentes níveis, no nível macro e no nível micro econômico, para a gente conseguir ter uma agenda mais estável e estrutural. E quando você fala da questão internacional, ela é importante porque quando o Brasil se posiciona para falar desse tema, como a Ana comentou, o Brasil ele é ouvido de uma forma diferenciada. Porque a gente tem, por um lado, essa prioridade política de fazer, com as políticas públicas sendo postas na mesa. Então, a gente tem Planaveg, a gente tem NDC, a gente tem Plano Clima, a gente tem todas as coisas em andamento. Por outro lado, o Brasil também tem uma institucionalidade muito grande do setor financeiro. Então, a gente tem um dos setores financeiros mais estruturados mundialmente para as questões socioambientais. Então, todo mundo reconhece o Brasil em relação a isso. Então, quando a gente senta na mesa para falar da agenda de florestas, todo mundo tem interesse. E existem desafios globais. E aí eu vou te dizer dois, de forma muito específica e direta. Quando o Brasil, por exemplo, faz uma captação, como ele fez com os títulos soberanos, em dezembro, ele consegue uma taxa de juros em dólares. Isso depois precisa se transformar numa taxa de juros em reais, que seja atrativa e seja viabilizadora desses projetos de longo prazo. No caso brasileiro, a gente tem no Ministério da Fazenda e no Tesouro Nacional que consegue arcar com esse risco cambial num primeiro momento, internalizando o dinheiro em reais. Mas quando a gente olha para uma perspectiva global, de outros países do sul global, que têm essa agenda de florestas como prioritária, nem todos conseguem assumir esse tipo de compromisso. Então, a gente tem, sim, uma questão estrutural nas finanças globais, de fluxos de recursos para a agenda de clima, quando a gente fala de crédito, que é como a gente aloca o risco cambial em operações de crédito em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, porque não existem contratos de médio e longo prazo para suportar isso, que é o famoso hedge cambial. São caríssimos. Então, tudo que você ganha na redução da taxa, você perde pagando esses contratos de hedge cambial. Então, esse é um nó que precisa ser tratado em nível global, não é só para o Brasil, é em nível global. E a outra questão é como que a gente migra de uma estratégia de projetos para uma estratégia de programas, que é como a Ana falou, um plano Brasil, uma plataforma, um plano. Então, assim, você não está falando de projetinho. Você está falando do programa. Está aqui, ó, X bilhões para o programa de restauração. Eu vou usar ciência, tecnologia para monitorar se isso está sendo feito, vou usar a imagem de satélite, né? Senão a gente não ganha escala. Se a gente continuar na lógica do projeto a projeto, para mobilizar grandes recursos internacionais, a gente não consegue. Porque aí você entra nas verificadoras, nas certificadoras, que é bom para lógica de projeto. Mas quando a gente olha para uma lógica de país e uma lógica de programa, a gente precisa pensar outras maneiras de fazer, embarcando tecnologia, embarcando inteligência artificial. A gente tem instrumentos para fazer. Por isso que assim o Brasil tem se movimentado, né, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Meio Ambiente, em propor soluções globais que sejam um pouco mais no atacado e não tanto no varejo. Senão a gente não vai conseguir resolver o que a gente precisa resolver no curto prazo. Não, perfeito. Eu acho que esse arcabouço realmente, essa base de sustentação, ela é indispensável mesmo. Já estamos pegando perguntas justamente na outra ponta, eu diria, ou seja, naquela de restauração no campo mesmo. A Nathalie, eu acho que gostaria de fazer uma pergunta, Nathalie Silveira da Imaflora. Você quer fazer ao vivo, Nathalie, ou você quer que eu reproduza para você? Me escuta, Gregory? Sim, perfeitamente. Legal. Eu não consigo compartilhar minha câmera, mas super obrigada aí por abrir espaço de fala. Hoje a gente tem visto um aumento aí de projetos de carbono, principalmente em SAF, né, em agrofloresta, e também pensando até na questão da segurança alimentar, né, e gerar outras formas de fazer agricultura aqui no Brasil. Só que hoje no mercado o que tem disponível de acesso, né, de recursos são os projetos de carbono
E o movimento que a gente tem visto é isso, é investir em projetos de SAF, porque aí a produção também paga a restauração, e aí o carbono entra como um adicional ou como uma parcela ali dentro dos projetos. E aí, ouvindo nessa fala a importância da restauração ecológica, e aí esses projetos não estão olhando para essa questão, né, de restauração ecológica. Então, para além do carbono, o que que a gente pode pensar de busca de recursos e fundos para uma restauração sem viés produtivo e fazer uma conta fechar, pensando em Uhum. carbono? Não, perfeito. Quem se arrisca uma resposta? Acho que o Carlos tem uma opinião bem forte sobre o assunto. Sem dúvida. Assim, é aquilo que eu falei. Restauração, nós temos que ser o principal país tropical do mundo, né? Hoje, quem mais restaura é China, em segundo lugar, Estados Unidos, mas o Brasil tem que ser o principal país de floresta tropical, todos os nossos biomas, de fato, também restaurando para manter a biodiversidade, para salvar a biodiversidade. Então, eu considero isso. E eu estou. A Ana provavelmente tem uma opinião muito mais profunda do que a minha. Eu estou otimista com a COP16. Eu quero imaginar que os países ricos vão colocar dezenas de bilhões de dólares por ano para manter e salvar a biodiversidade do planeta, principalmente das florestas tropicais. Então, eu olho muito nesse sentido. Lógico, tem sistemas florestais produtivos aí, já foram falados aqui, tudo, mas o Brasil tem quase 3 milhões de quilômetros quadrados de pecuária, agricultura e silvicultura. A pecuária é baixíssima produtividade. E a pecuária regenerativa liberaria 50%, 1,6 milhões de quilômetros quadrados, 800 mil quilômetros quadrados para restaurar todos os biomas, todos os biomas. Então, esse é o caminho. Eu considero esse o caminho e eu estou muito otimista que a gente vai encontrar os financiamentos para isso, não só no mercado de carbono, mas toda a outra, e também, como a gente já falou aqui, a proteção, né? Ó, a cidade verde, a esponja de não diminuir o impacto desses desastres naturais, tudo isso é muito importante. E aí sim, o Brasil tem que colocar o recurso, porque isso melhora a vida de todo mundo. Não, Eu não perfeito, sou Carlos. tão Ana, né? eu não sou tão otimista como o Carlos. A gente está sempre esperando, né, que os países desenvolvidos vão colocar que o mundo é racional e eles entendem e teriam interesse, né? Porque assim é captura de carbono que também está afetando seus países. Mas não, depois já estamos na COP28, a gente sabe nem os 100 bilhões que foram prometidos em 2015 chegaram. Então, eu sou um pouco menos otimista do que o Carlos, que esse recurso vai vir, mas eu sou otimista em ver que a gente está trabalhando agora pensando nesses mix, né, de como é que a gente também traz setor privado conosco, né, nessa toada e pensar nesses novos instrumentos aí. Eu acho que agrofloresta, floresta ecológica, a gente também vai precisar de floresta de piscicultura, a gente vai precisar um pouco de tudo. Em termos climáticos, a gente vai precisar de tudo. Só que algumas áreas a gente já tem. O Nabil colocou super bem, a gente já sabe medir risco, já sabe o que é ativo. Essa parte que parece menos glamourosa da contabilidade, né? Ela é super importante. A gente sabe medir risco de uma termoelétrica a carvão, acha que isso não tem menos riscos do que plantar floresta nativa. É doido. A gente imagina que a economia é uma ciência exata, ela não é, ela é uma construção sociopolítica. E o que a gente está fazendo agora são esses novos instrumentos que precisam acontecer se a gente vai lidar não só com a perda de biodiversidade, mas também com o enfrentamento à mudança do clima. Então, o que a gente percebe, acho que na fala aqui de todos, é que a ciência econômica tem que acordar para a transformação ecológica
eu estou vendo ela acordar dentro do governo e fora do governo, mas ela tem que acordar de uma maneira. E aí, obviamente, nós ambientalistas, que sempre tratamos o que o mercado abraça como uma certa dúvida, né? A gente sempre acha se tem retorno financeiro não pode também ser bom. A gente também vai ter que olhar de uma maneira diferenciada. O que a gente precisa é trazer esses mix aí que eu acho que é urgente. Então, eu acho que de ambos os lados a gente vai ter que pensar para além dos recursos de doação públicos que venham do norte, a gente vai precisar pensar em transformar a economia, porque não adianta a gente imaginar que a gente vai enfrentar tanto a perda de biodiversidade quanto o enfrentamento das mudanças do clima com a economia que está aí. Então, o que a gente está fazendo, e eu acho que a restauração de floresta nativa é a coisa mais emblemática, é mostrar que é possível a gente lidar com isso, com escalas, mas tem que querer, e eu acho que trazer aí o setor econômico para trazer também soluções vai ser fundamental, e acho que a agrofloresta e floresta nativa, restauração de floresta nativa, é para o Brasil o mais emblemático. Se a gente não conseguir fazer essa inversão aí, aí estamos perdidos, mas eu acredito que a gente vai conseguir com a ajuda de todos que estão aqui nesse webinar e muitos outros que não estão. Obrigada. Não, perfeito. E tudo conversa com diálogo, né? Ou seja, até de pontos de vista diferentes, eu acho que colocando em torno da mesa, a gente acaba achando as soluções. Nathalie, você tem alguns elementos de respostas aí. Obrigado pela sua pergunta. Vamos ver, Daniel, você gostaria de fazer alguma pergunta também? Oi, bom, primeiro elogiar aí o excelente evento e as reflexões. Sim, a minha pergunta está ligada à questão que a Ana Toni trouxe da construção de diferentes capitais, né, para soluções de restauração, né? A gente tem visto o Blended Finance aparecer nos fóruns como uma alternativa, mas eu fico curioso de compreender em que medida que vocês estão lendo isso, enfim, a real presença e disponibilidade de capital concreto já hoje no mercado que poderia assumir esses riscos, ou em que medida que ele é ainda mais uma intenção que não conseguiu aterrissar no nosso mercado. Obrigado, Daniel. Ana ou Nabil, como quiserem. Nabil, a Ana deixou para você. A gente tem um movimento bastante interessante que tem acontecido no Brasil, de ter a criação de empresas especializadas na agenda de restauração florestal. E cada uma delas com modelos de negócio distintos, até porque a gente tem, como a própria Nathalie falou aqui um pouco antes, diversas formas de conseguir viabilizar as receitas para conseguir tornar esses projetos viáveis, né? Então, cada time, cada empresa, cada grupo está olhando e mirando uma estratégia distinta, diferente. A gente está num ponto em que, no caso do BNDES, a gente está olhando esse movimento com todos esses atores de mercado, estamos trabalhando em propostas de financiamento, algumas delas já são públicas, como todos sabem, a gente aprovou recentemente e assinou um contrato com a Regreen, por exemplo, agora no começo desse ano, esse já é público, mas a gente tem outros que estão em negociação, a gente não pode divulgar porque estamos até por sigilo bancário, né, até que seja aprovado e contratado, mas o ponto principal a gente está vendo, sim, a movimentação, já tem sendo viável projetos sendo financiados com diversos arranjos, né, de recursos, mas o que vai mostrar o futuro, né, assim, que são os próximos anos, de fato. A gente precisa que esses projetos saiam do papel, que sejam implementados, que esses contratos sejam executados, que os contratos, inclusive, de compra de carbono no mercado voluntário, que tem sido divulgado também muitas das vezes, né, grandes transações, eles também se efetivarem, também entrarem em operação,
para que a gente tenha uma visibilidade mais concreta, né, de quais caminhos podem ser os mais promissores. Mas o ponto é, a gente está no melhor dos momentos, que é aquela hora que tem uma efervescência criativa, que todo mundo está apresentando propostas, testando modelagens, testando soluções, para depois a gente ver aquilo que vai se sedimentando. Isso é muito normal em qualquer segmento e setor nascente na economia, né? Isso aconteceu nos renováveis, quando a gente vê aí, quando a gente quase não tinha eólica no Brasil, era a mesma coisa, estava ali na efervescência de entender os modelos. Uma vez que os modelos eles se encaixam, a coisa avança também em outra escala e dimensão. Então a gente está aí com os nossos esforços para fazer as análises econômicas e financeiras dos modelos que estão sendo propostos, né? Não, E só perfeito, para Nabil. Por favor, Ana, por favor. eu ia só complementar o Nabil, e nesse sentido, eu também estou vendo muitas empresas agora apostando nesse novo, na área de restauração de florestas nativas, mas também apostando que a gente vai ter a regulamentação, por exemplo, do mercado de carbono, por exemplo, do pagamento de serviços ambientais. Então, tem uma agenda regulatória que precisa dar a sinalização correta também para esses agentes financeiros, porque, né, assim, tem um limite da inovação se a agenda regulatória, então a gente espera que o mercado de carbono aqui no Brasil seja regulamentado com integridade ambiental, por exemplo, fazer uma distinção importante aí do que é a restauração de florestas nativas versus o RED, né, como vem sendo colocado, que saiu ali da Câmara. Eu acho que tem sinais políticos de regulamentação que são fundamentais para que esses agentes financeiros aí continuem apostando. Então, taxação, novas taxações do poluidor pagador, e como é que novas garantias que possam vir aí de decretos, de portarias e leis, são fundamentais também para dar uma segurança jurídica para os atores econômicos. Não, perfeito. Obrigado, Nabil e Ana, e realmente, mais uma vez, uma solução sistêmica aí para uma problemática sistêmica, e aproveitar realmente essa efervescência para colocar a floresta para crescer mesmo. É um bom momento. A gente vai pegar, obrigado, Daniel, a gente vai pegar uma última pergunta aqui da Ellen, já estamos quase chegando justamente ao final do nosso webinar aqui. Ellen, por favor, se você quiser fazer a sua pergunta. Obrigada. Vou fazer a pergunta sim. A minha pergunta é em relação à cadeia da restauração, né? Porque a gente fala muito sobre as dificuldades de se fazer restauração em escala, a demanda, né, que a Ana trouxe, os números imensos que a gente precisa fazer restauração. O Carlos Nobre comentou um pouco dos custos. Entretanto, olhar para esses custos, né, é também olhar para essa cadeia, né? Se hoje, por exemplo, a gente sai da COP de biodiversidade com um recurso imenso para fazer essa restauração. A gente está preparado para isso, né? Porque eu percebo pela prática, né? Eu tenho uma experiência no sul do Amazonas, falta muda, falta insumo, falta mão de obra, e para conseguir levar todos esses insumos, toda essa cadeia para os lugares onde se precisa fazer a restauração, isso custa ainda mais caro. Então, como que o MMA e o BNDES estão olhando para a cadeia da restauração, para a gente poder tornar a atividade da restauração mais possível e mais viável com a disponibilidade desses insumos? Obrigado, Ellen. Restauração na ponta e na prática, né? É, Nabil, Carlos, Ana, eu acho que todos têm algo a falar. Já falamos um pouquinho também sobre esse assunto, realmente que o desafio ele é colocar isso em prática e fazer com que o ecossistema todo ganhe uma dimensão que a gente precisa. Não sei se algum de vocês quer complementar justamente sobre como ajudar justamente a ponta onde a restauração acontece a ganhar essa dimensão e do ponto de vista financeiro também, ou seja, fazer com que esses recursos realmente cheguem na ponta para englobar os custos, ou seja, pagar pelos custos reais de restauração nessa dimensão que a gente precisa hoje.
O Gregory, eu tenho um outro compromisso em 8 minutos, eu vou ter que pedir desculpas, eu só quero fazer alguns comentários finais, antes mesmo da Ana e do Nabil. Um pouco em cima até de algumas perguntas que vocês fizeram, deixa eu primeiro colocar um gigantesco desafio mundial. Uma das perguntas que você faz é: pode o Brasil ser um grande líder da Revolução Verde, né? E um líder de restauração? Olha, eu vou dizer qual que é o grande desafio, e é global esse desafio. O Brasil só poderá ser um líder da Revolução Verde se no Brasil não se eleger políticos populistas. Veja bem, se a gente pega as 4 últimas eleições do Congresso, houve um crescimento dos políticos populistas. Congresso, eu estou falando aqui legislativo, não estou falando executivo. Então, eu quero colocar esse desafio. Esse é um desafio que é tudo democracia, não é? Isso aqui não é ditadura. Por que que as pessoas, os eleitores, estão elegendo políticos populistas negacionistas? Então, esse é um gigantesco desafio. Então, para o Brasil ser líder, ele não pode eleger, até mesmo elegendo o governo federal, como o governo federal atual, mas se continuar elegendo esses políticos, veja a discussão horrível que está tendo no Congresso, eles tentando derrubar o marco temporal, quer dizer, colocar o marco temporal, não demarcar terras indígenas, etc, etc. Então, esse é um enorme desafio. Esse é global. Esse é global. Se nos Estados Unidos for reeleito o ex-presidente Trump, nossa senhora, isso vai ser uma crise global. Ele já declarou que vai explodir a exploração de petróleo e gás natural. Então, é só para dizer, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero terminar, muito rapidamente, é só dizer, eu tenho discutido isso em muitas reuniões com cientistas, a COP30, na nossa opinião, acaba sendo a COP mais importante das 30. Por quê? Porque, puxa vida, pô, o planeta de 2023, 2024 já chegou a 1,5 graus. Olha com 1,5 graus como explodiram os eventos extremos. Não foi só do Rio Grande do Sul, isso está acontecendo no mundo inteiro. Recorde de seca na Amazônia o ano passado, esse ano, recorde de incêndio da vegetação no Canadá, na Amazônia, na Europa, na Ásia. Então, olha o risco que nós estamos, isso agora, hein? A gente queria esperar chegar, não deixar passar 1,5 graus até 2050. 2023, 2024, já chegamos a primeira vez. Vai diminuir um pouquinho a temperatura nesse ano de 2025, porque vem o Laninha no Pacífico, mas não vai diminuir muito. Então, olha o risco. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, a COP30 vai ser a COP mais importante. Por quê? Porque todos os países têm que concordar em acelerar a redução das emissões. Não pode ficar essa muito lenta redução das emissões. Tem que acelerar, na minha opinião, muito antes de 2050. Se a gente só chegar a net zero em 2050, a gente pode passar de 2 graus, e olha, pode chegar até 2,5 graus. O oceano bateu todo o recorde de temperaturas em 125 mil anos. É a evaporação muito forte dos oceanos o principal responsável por esses eventos extremos climáticos. Então, é isso que eu quero dizer. Vamos todos nós aqui no Brasil trabalharmos juntos e principalmente, Ana Toni, o Ministério do Meio Ambiente, por favor, lidere o Brasil, liderar totalmente a discussão da COP30 e ser a COP mais importante, acelerar demais as metas para não deixar o país quase que ficar inabitável. Eu peço desculpas, mas daqui a pouquinho eu já tenho que sair. Muitíssimo obrigado pela reunião. Obrigado, Carlos. E vamos aproveitar então para as considerações finais aqui, justamente da Ana e do Nabil. Ana, se quiser Isso, seguir justamente. eu sigo deixar o Nabil fechar aí com chave de ouro o nosso, do nosso debate. Bom, primeiro, assim, Ellen, eis um problema que eu adoraria ter, que na COP16 eles falassem, olha aqui o tanto de dinheiro, vai lá e fazer restauração ecológica, seria maravilhoso ter esse desafio.
Infelizmente, a gente está longe de chegar nisso, mas se tivéssemos esse desafio, você está correta. A gente não estaria assim preparado, mas gostaria de ter o desafio para nos prepararmos. E aí eu acho que tem a ver com o que o Carlos falou, assim, restaurar 12, 20 milhões de hectares ou mais no Brasil de floresta nativa que a gente precisa fazer para a biodiversidade brasileira, para a resiliência à mudança do clima, para a captura de carbono, para a felicidade dos brasileiros e das brasileiras, a gente precisa fazer isso. Agora, isso tem que se tornar uma prioridade. É prioridade para o MMA? Sim, é uma prioridade para o MMA. Mas não adianta ser uma prioridade para o Ministério do Meio Ambiente. Tem que ser uma prioridade, logicamente, do governo como um todo, como o Nabil comentou, é uma prioridade já no BNDES, tem que ser prioridade para todos os outros bancos de desenvolvimento, tem que ser uma prioridade para relações externas brasileiras, tem que ser prioridade no Ministério de Educação, que vai estar formando aí as novas pessoas, tem que ser uma prioridade no Ministério da Fazenda, tem que ser uma prioridade do Brasil, da sociedade brasileira. Temos que priorizar esse tema. Então, acho que trazer eventos como esse para priorizar esse tema, para pensar nesses novos negócios, para que essa cadeia das sementes, onde elas estão, como é que a gente tem que ser uma prioridade para os governos estaduais e municipais. Então, se essa é uma prioridade, a gente tem que deixar isso muito claro na COP30, já deixando claro desde agora, né? Mas deixar isso como prioridade para a COP30, porque para a mudança do clima, como eu comecei esse webinar, a restauração de florestas é absolutamente fundamental para o Brasil fazer a contribuição que quer fazer em termos nacionais e globais. E é bom para o Brasil. Então, é bom para a economia brasileira. Não estou falando que vai ser fácil, temos que pensar nesses novos atores econômicos, abrir nossas mentes e trazer mesas, eu vou voltar sempre nessa ideia, mesas amplas e multifacetárias em termos setoriais, em termos de níveis também, para que a gente tente resolver esse problema junto. É um ganha-ganha. Eis um tema que nos une, que é a restauração de floresta nativa, que é muito diferente de muitos temas que temos opiniões absolutamente diferentes. A restauração de floresta nativa une o Brasil. Então, ela tem que ser priorizada na política e na economia. Obrigado. Perfeito, maravilha. Muito obrigado, Ana. Nabil, se quiser encerrar, então, esse nosso webinar aí com suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer muito o convite, eu acho que é esse tipo de atividade que ajuda a adensar a discussão, até porque a gente tem a priorização do tema, mas a gente precisa colocar mais atores, como a Ana comentou, ouvindo os desafios, pensando as soluções de maneira conjunta, para que essa agenda ela deixe de ser uma agenda específica setorial, exatamente como a Ana comentou, para se tornar uma agenda de desenvolvimento do país. O que eu digo sempre é o seguinte: não dá para a gente continuar olhando para o país como um dos países que tem os maiores índices de desigualdade no mundo, e aí todos os tipos de desigualdade, desigualdade de renda, desigualdade territorial, desigualdade de gênero, desigualdade de raça. A gente pode escolher qualquer desigualdade que a gente está ali no topo, que é uma vergonha completa. E olhar para essa situação e não conseguir definir que estrategicamente, para o nosso desenvolvimento, a gente tem que usar a outra ponta que nos orgulha tanto, que é a ponta da diversidade. O Brasil é o país mais megadiverso do mundo. É um país com diversidade cultural, com diversidade regional, com todos os tipos de diversidade. Enquanto as nossas diversidades não estiverem no centro das estratégias de desenvolvimento para reduzir as nossas desigualdades, a gente sempre vai estar enxugando gelo. E a agenda da restauração florestal, da restauração dos biomas brasileiros, é uma agenda que tem centralidade no olhar do desenvolvimento do país, porque ao mesmo tempo a gente consegue usar essa diversidade que a gente tem para reduzir as nossas desigualdades regionais, as nossas desigualdades de renda, as nossas desigualdades de gênero. É por isso que todo edital que o BNDES solta de restauração, a gente pontua mais
os projetos que têm mais mulheres nas lideranças, por exemplo, que a gente pontua mais os projetos que têm a participação das comunidades tradicionais, porque a gente acredita que a agenda da restauração é uma agenda que vai diminuir as desigualdades brasileiras. Então, não é só uma agenda de clima ou meio ambiente, ela é uma agenda do desenvolvimento nacional. E é isso que a gente trabalha, pelo menos diuturnamente, para que ela esteja na pauta das discussões de desenvolvimento de médio e longo prazo do nosso país. E é isso, gente. Muito obrigado de novo. E acho que a gente sempre está construindo junto aí um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado, Nabil. Muito obrigado a nossos 3 convidados aí hoje e a todos que nos assistiram. Vai ter o replay justamente no YouTube desse webinar e todos os outros que aconteceram. E já temos um próximo escalado aí para meados de junho. Então, muito obrigado a todos vamos agora colocar a mão na massa e fazer aquilo que a gente falou. Obrigado a todos.